Nesse tempo de conflito e restrição, tenho observado a postura de muitos que dizem crer em Deus. Em pânico, ansiedade exacerbada, alguns até questionando por que Deus permite coisas assim. O que me chama a atenção é que, se diante do cenário atual estão assim, imagine quão despreparado estão caso venha enfrentar a grande tribulação, que será infinitamente pior em tudo, inclusive a perseguição aos cristãos. Em Mateus 24, 21 diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco jamais haverá. A razão das pessoas estarem tão despreparadas, espiritualmente falando, é a banalização do evangelho em detrimento ao humanismo. Muitos distorcem a ordem de Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, ide, ensinai a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Guardar significa obedecer. Isso é o que denota se cremos ou não. Crer não é somente dizer eu creio. Muitos usam texto, postam como frase de efeito. Um exemplo é Filipenses 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o contexto em que o apóstolo Paulo está dizendo que ele pode todas as coisas é um contexto de sofrimento, é um contexto onde ele estava preso, ele estava padecendo necessidade, mas inclusive os irmãos o ajudaram. No verso 12 ele diz assim, o contexto que Paulo está dizendo: com Deus eu sei estar abatido. Acompanha na sua Bíblia, no Filipenses capítulo 4, no verso 12, diz, o apóstolo Paulo diz: eu sei estar abatido, sei ter abundância. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Ou seja, não é a circunstância que define quem está firmado em Deus, mas é a palavra, é a confiança, é a fé no Senhor Jesus. E muitos usam como amuleto. Salmo 50, no verso 16 e 17, diz assim: mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar as minhas promessas? Se no fundo do coração você despreza a minha disciplina e desobedece às minhas palavras? Ou seja, é em vão, não adianta ficar repetindo. Esses são os que serão enganados. Esses são os que estão sendo enganados por esse evangelho banalizado, como se obedecer a Deus nos imunizasse da dor, do problema, do mal que há na terra. Eclesiastes 9, no verso 2, diz que tudo sucede igualmente a todos, ao ímpio, ao justo, ao puro, ao impuro. Então, qual é a diferença de obedecermos e servirmos a Deus? É que Deus nos livra em meio ao problema. Muitas das vezes Deus não nos livra do problema, Deus nos livra, Deus nos dá força, nos dá coragem em meio ao problema. Em toda a narrativa bíblica, o povo de Deus passou por perseguições, guerras, mas o foco do evangelho não é triunfalismo aqui. Aqui é passageiro. Aqui é só uma preparação para a eternidade. Obediência a Deus gera alicerce. Quando vem a tempestade, quem crê em Deus de verdade, quem confia na palavra, não se abala. No Salmo 125, 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem não se importa com os princípios de Deus, não tem essa base. Ou seja, só aprenderam o que Jesus pode fazer, mas não foram recíprocos aos mandamentos. Aí ficam atordoados com tudo o que está acontecendo. Não conseguem entender o caráter de Deus. Ou seja, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu incentivo a todos que me ouvem a crer em Deus pela sua palavra e não só por boca, porque Deus está no controle de tudo e Ele continua sendo Deus, como o salmista Davi diz: ainda que a terra mude para os meios dos mares, eu continuarei crendo no Senhor da minha salvação. Ouça essa canção.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua